Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Quero convidá-los para que juntos leiamos o texto que usaremos para a nossa meditação, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9. Leremos do versículo 36 ao versículo de número 43. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus para esta meditação, que o Senhor seja glorificado e exaltado e que juntos aprendamos mais uma porção da palavra de Deus. Vamos orar? Nos alegramos, bondoso Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua direção, quando haveremos de ler a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, o ensino que precisamos. Dá-nos, meu Pai, o crescimento que todos nós necessitamos para que melhor sirvamos ao Senhor. Pai, eu preciso de Ti, encha-me com o Teu bendito Espírito para que eu seja uma bênção nas Tuas mãos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9, do versículo 36 ao versículo 43, assim nos diz a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório para toda a Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Quero pregar sobre a vida de Dorcas, um exemplo de fidelidade. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através desta mensagem. Meus queridos irmãos, a passagem que lemos de Atos capítulo 9, nos fala de uma mulher que serviu a Deus e aos homens de uma maneira fiel. E é claro que esta deve ser a nossa disposição enquanto Deus nos der vida. Importa que sirvamos a Deus e aos homens, enquanto o Senhor nos der graça neste mundo. Dorcas foi tão útil e tão importante para a sua comunidade que seus irmãos de fé não suportaram a sua morte. A exemplo de Dorcas, Deus deseja levantar homens e mulheres que vivam de tal maneira que marquem outras vidas, que impactem outras vidas. Eu tenho dito por muitas vezes, nós estamos influenciando outras vidas. De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, nós exercemos influência na vida de outras pessoas. Que a nossa influência, então, seja uma influência positiva, seja uma influência abençoadora, que de fato possamos impactar outros, levar outros a servirem a Deus, levar outros a amarem ao Senhor, levar outros a entregarem suas vidas a Jesus. Nós aprendemos com a vida de Dorcas a importância do serviço cristão para a vida e para a eternidade.
Afinal, meus amados, nós somos conhecidos pelo que fazemos, não somos salvos pelas obras. Estamos bem certos disso, mas somos salvos para a prática das boas obras. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nenhum ser humano será salvo pela prática das boas obras, mas salvos pela fé em Cristo, devemos praticar as boas obras, né? O mundo, na verdade, está carente de pessoas, né, que tenham no coração o desejo de praticar o bem. Nós queremos pensar em algumas lições que aprendemos com a vida de Dorcas, e estas lições devem nos influenciar. Estas lições devem nos levar a servir a Deus, a fazer a sua vontade. Em primeiro lugar, Dorcas era uma mulher de compromisso. Afinal, o que é compromisso? Compromisso é a forma pública de assumir ou vincular uma obrigação com alguém. Isso é compromisso. É uma forma pública de se assumir ou vincular uma obrigação com alguém. É importante notarmos no texto que Dorcas foi chamada de discípula. A palavra que descreve discípula é matéria, usada apenas no Novo Testamento e significa discípulo no feminino. O compromisso de Dorcas era um ato de lealdade para com Deus e os homens. Esse compromisso de Dorcas, né? Essa responsabilidade que Dorcas tinha era sim um ato de lealdade, tanto para com Deus como para com os homens. Irmãos, nós evidenciamos o nosso compromisso com Deus através da nossa lealdade e do serviço que prestamos aos homens. Nós demonstramos sim o quanto amamos a Deus através da prática das boas obras. Então que Deus nos ajude a praticar o bem. A Bíblia nos ensina: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então Dorcas era uma mulher de compromisso. Ela aprendeu a amar a Deus e entendeu que amando a Deus também precisava amar as pessoas. Entendeu que amando a Deus também precisava servir aqueles que estavam ao seu redor. Ela entendeu que precisava demonstrar o seu amor a Deus servindo as pessoas que tinham necessidades. A segunda lição que nós aprendemos: Dorcas vivia para a prática do bem. Além de ter um verdadeiro compromisso com Deus e os homens, ela vivia exclusivamente para a prática do bem. Havia nos dias de Dorcas muitas viúvas que não tinham roupas e agasalhos. Dorcas então recolhia tecidos e fazia vestidos e túnicas para tais pessoas. Um detalhe importante: para os menos favorecidos, Dorcas comprava os tecidos e fazia as túnicas. Esse era um ato de extrema generosidade para com Dorcas. Ela não deixava de servir as pessoas pelo fato de não terem dinheiro para a compra de tecidos para que roupas fossem confeccionadas. Então, quem tinham tecidos, ela os recolhia e fazia as túnicas. Mas quem não tinha, ela com o seu próprio dinheiro comprava, mas não deixava de confeccionar as roupas necessárias. Então esse era assim um ato de generosidade.
ela colocava em prática a exortação de Lucas capítulo 10, versículo 27, que nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse é o grande mandamento que encontramos na palavra do Senhor. Nós somos exortados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e entendimento, e ao próximo como amamos a nós mesmos. E é claro, como já dissemos, as nossas obras, aquilo que fazemos, demonstram, evidenciam, denotam o quanto amamos a Deus. Terceira lição: Dorcas produzia esperança no coração daqueles que por ela passavam. Dorcas produzia esperança no coração daqueles que por ela passavam. Ela tinha um propósito. Através da prática do bem, Dorcas tinha um propósito, que era levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. Era levar as pessoas ao conhecimento da graça de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias caracterizados pela perda da esperança. Então, mais que nunca, nós precisamos trazer as pessoas para perto de Jesus. Mais que nunca precisamos trazer as pessoas, ao conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra que vai gerar vida ao coração dos homens. Dorcas foi amada em vida e na morte. O texto nos revela que as pessoas, que viviam ao redor de Dorcas não suportaram a sua morte. Quando Dorcas morreu, eles lavaram o seu corpo e levaram para a parte superior da casa, que na verdade era um lugar de oração. Eles não deram seguimento ao funeral. Eles levaram Dorcas para este lugar, que era um lugar reservado para a oração, e eles foram chamar Pedro para que orasse, para que Deus trouxesse Dorcas de volta à vida. Alguns detalhes importantes, então, sobre a morte de Dorcas. No dia da sua morte, os mais próximos, tomaram as providências necessárias. Eles lavaram o seu corpo e o colocaram neste lugar que eu acabei de dizer, num quarto, no andar superior da casa. Estranhavelmente, não deram seguimento aos preparativos do funeral como de costume, que era preparar o corpo com ervas aromáticas, ungüentos, enrolar em faixas de linho e conduzi-lo ao sepulcro. Eles não o fizeram. O quarto superior era o local onde as pessoas se dedicavam à oração e súplicas ao Senhor. Então mandaram chamar Pedro. Eles ouviram que Pedro estava perto de Jope, Então mandaram urgentemente chamar Pedro. Dorcas viveu de uma maneira tão piedosa que eles acreditavam num milagre. A vida de Dorcas era uma vida tão piedosa, ela viveu tão perto de Deus, que as pessoas acreditavam piamente que Deus faria um milagre na vida de Dorcas. Irmãos, como é a nossa vida? O que é que as pessoas pensam quando olham para nós? Qual é a impressão que nós estamos produzindo na vida daqueles que nos rodeiam? Se hoje fosse o dia da nossa partida, que legado nós deixaríamos? Que impressão nós deixaríamos para aqueles que ficariam? Então a vida de Dorcas era uma vida piedosa. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para terem Dorcas de volta.
uma vida tão comprometida com Deus, uma vida tão abençoada, uma vida tão generosa, uma vida tão cheia de qualidades, que fez com que os seus seguidores, fez com que aqueles que vivessem e viveram ao seu redor tivessem no coração o desejo de fazer qualquer coisa para tê-la de volta. E eu pergunto aos irmãos, que tipo de vida é a nossa? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Quais características nós evidenciamos através do nosso viver? Nós encontramos então na vida de Dorcas, compromisso, bondade e esperança. Ela produzia no coração das pessoas esperança. Ela levava as pessoas a conhecer o Deus que na verdade é o Deus da esperança. E essas três qualidades, irmãos, fizeram de Dorcas uma mulher anormal, uma mulher acima da média, alguém que atingiu um patamar de excelência. E este deve ser o nosso propósito. O que nós estamos fazendo para Deus? Maldito é o servo que faz apenas aquilo que lhe é pedido. E em muitos momentos da vida é assim que nós estamos vivendo. Fazemos apenas aquilo que nos é pedido, apenas aquilo que nos é exigido quando fazemos. Mas o bom servo, o servo que de fato agrada a Deus, é aquele que vai além, é aquele que ultrapassa os seus próprios limites, Então, esse atinge um patamar de excelência, uma vida para a qual todos nós fomos chamados, uma vida acima da média. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Quando olhamos para a vida de Dorcas, nós entendemos o quanto pode ser feito quando ninguém se importa sobre quem receberá o crédito. Dorcas não estava preocupada sobre quem receberia o crédito. Ela apenas servia. Ela apenas se doava. Ela apenas queria agradar a Deus. Mas sem dúvida, Dorcas recebeu de Deus muitos galardões. Sem dúvida, Dorcas foi extremamente abençoada por Deus pela predisposição de servi-lo, As obras, irmãos, como dissemos, não nos salvam, mas demonstramos com as nossas obras que recebemos a salvação em Cristo. É através das nossas obras que nós demonstramos que de fato recebemos a salvação em Cristo. Algumas perguntas então para nossa reflexão. O que estamos fazendo para servir o nosso próximo? O que estamos dispostos a fazer para servir aqueles que estão ao nosso redor? Como estamos agindo ao percebermos a necessidade de alguém? Como estamos usando os dons e talentos que Deus nos deu? De que forma estamos aplicando os dons e talentos que Deus nos deu? Ah, pastor, eu não faço isso por causa disso, por causa daquilo e daquilo outro. Irmãos, nós sempre queremos justificar as nossas falhas, as nossas ausências. Mas o fato é, um dia prestaremos contas a Deus de tudo quanto Ele nos confiou. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos, coloque-os à disposição do Senhor. Multiplique seus dons e talentos, Sirva a Deus incondicionalmente. Não permita que pessoas sejam
pedras no seu caminho para que você não sirva a Deus. Somos sensíveis às necessidades daqueles que nos rodeiam? São apenas algumas perguntinhas para a nossa reflexão. Certamente Dorcas não estava preocupada com as pessoas, com aquilo que as pessoas pensariam a seu respeito. Ela apenas as servia. Ela queria agradar a Deus. E o desejo de agradá-lo levava Dorcas a servir aqueles que estavam ao seu redor. Isso gerou, meus amados, nós podemos perceber através do texto, um carisma tão grande. As pessoas aprenderam a amar Dorcas com um amor tão grande, que quando Dorcas então morreu, eles não suportaram a sua partida. Oraram, suplicaram o favor de Deus para tê-la de volta por mais um tempo. E Deus, pela sua graça, permitiu que Dorcas vivesse por mais um período de tempo, abençoando aqueles que estavam ao seu redor. Deus cumpriu na vida de Dorcas o seu propósito. Ela foi um exemplo de piedade. Será que é exemplo de Dorcas? Nós também estamos sendo exemplos de piedade? Estamos vivendo uma vida de piedade? Principalmente nesses últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Pense sobre as atitudes de Dorcas. Pense sobre a maneira com que Dorcas viveu neste mundo e que tenhamos no coração o propósito de seguir os seus passos. Devemos amar a Deus e automaticamente ao nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Vamos orar? Graças te damos, bondoso Pai, pela tua palavra, pelo testemunho de Dorcas, um exemplo de fidelidade, uma vida piedosa, alguém que viveu para servi-lo. Eu oro para que o Senhor nos dê a mesma disposição, o mesmo desejo, enquanto o Senhor nos der vida, que possamos fazer a sua vontade, servindo aqueles que estão ao nosso redor. Faça-nos entender, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para a prática das boas obras, porque é através delas que nós evidenciamos que de fato entregamos nossas vidas a Jesus. Dá-nos, meu Pai, mais compaixão, dá-nos mais amor, que possamos, a exemplo de Dorcas, levar esperança a este mundo caracterizado, meu Pai, pela frieza, pela apatia e pela falta de esperança. É a nossa oração, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo e até a próxima mensagem.